Shalom, queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor a todos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar um pouquinho a respeito de um texto que está lá em Lucas, no capítulo 15. A partir do versículo 11, o Senhor Jesus começa a nos contar uma parábola. Naquele grupo de parábolas, né, de achados e perdidos, no capítulo 15 de Lucas, o Senhor Jesus fala a respeito de um relacionamento familiar, que é o relacionamento de um pai com dois filhos. Nós não vamos ler o texto para a gente desenvolver o raciocínio dentro desse pouco tempo que nós temos. Então, o texto começa falando a respeito de um filho mais jovem que chega para o pai e fala assim: pai, eu quero a minha herança, eu quero a parte que me cabe na herança para eu ir embora. E esse pai entrega para esse filho essa parte que cabe a ele na herança. Ele vai embora e ele perde tudo. Ele vive de uma forma dissoluta e perde tudo aquilo que ele tinha. Ele é ingênuo, se agrega, se aproxima de pessoas exploradoras que são amigos na hora que ele tem recurso e simplesmente desaparecem na hora que ele está vivendo um processo de, inclusive, fome. Parece até os dias de hoje, né? Pessoas que perdem tudo que têm e depois também perdem os amigos. Nesse texto, a gente percebe que ele viveu assim o pior de uma espécie de maldição. A Bíblia fala lá no livro de Provérbios que os recursos acumulados de forma ilícita trazem maldição. E esse moço, ele obteve essa herança de forma irregular. Por quê? Porque para nós termos acesso a uma herança é necessário que alguém morra. E o pai estava vivo. Então, esse moço, quando ele pediu para o pai a herança dele, ele estava dizendo assim para o pai: pai, eu não me agrado da tua companhia, eu não quero saber quais são os seus conselhos, a tua vida não me interessa, tudo que o senhor tem para me falar não me interessa. Do que você tem, o que me interessa? A herança, que quando você morrer vai ficar para mim. Então vamos facilitar? Me passa a parte da herança que eu vou embora, não preciso mais olhar para você. Não está escrito assim, mas foi mais ou menos isso que ele ofereceu. Em seguida, com o passar do tempo, ele viveu a consequência dessa ação. E quando ele estava no meio da consequência, ou seja, no meio do calor, do problema, quantas vezes nós também já não vivemos, né? Escolhas erradas que nos conduziram a consequências difíceis. Quando ele estava vivendo o calor da consequência, ele se arrependeu. Então, aquela dificuldade, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, gerou arrependimento no coração dele. Ele voltou para o pai, só que ele voltou para o pai considerando uma autoimagem distorcida. Ele achava que o pai não iria recebê-lo como filho. Ele não se via mais como filho diante do erro que ele tinha cometido. Então ele tinha uma autoimagem errada, porque ele achava que não era mais filho, ao mesmo tempo que ele tinha também uma informação, um pensamento, uma ideia incorreta a respeito do pai. Ele pensava que por causa do erro que ele havia cometido, o pai jamais olharia para ele. E não é isso que vemos quando ele retorna e ao aparecer lá no horizonte, né, para o pai sai correndo e o abraça e o recebe, o beija num abraço emocionado e imediatamente começa a restituir, troca a roupa dele, coloca sandálias no pé dele, coloca de volta o anel na mão dele, um anel de autoridade, manda matar o bezerro cevado, que era aquele bezerro, né, que estava sendo
guardado e alimentado para uma ocasião especial e para uma celebração, demonstrando a generosidade do pai, demonstrando o amor do pai, demonstrando o perdão, porque o filho depois teve a oportunidade de manifestar o seu arrependimento. Entretanto, primeiro o pai o acolheu, mostrando o caráter e características do pai, que eu tenho certeza absoluta que você vai concordar comigo, quando o Senhor Jesus fala dessa parábola, está falando colocando o pai simbolicamente, né, aqui está representado como Deus, né? Muito bem, agora o que nós vamos tratar hoje é a respeito do outro filho, que quando voltou do trabalho, ou seja, era uma pessoa muito trabalhadora, que ficou servindo o pai, não foi embora, percebeu a festa e, ao invés de ir falar com o pai o que é que estava acontecendo, ele chamou um dos criados, demonstrando que ele estava presente, que ele trabalhava, porém, ele não tinha muita intimidade com o pai. Caso contrário, ele teria se dirigido diretamente ao pai e não buscado um dos criados para perguntar o que estava ocorrendo. E o criado, ao informar para ele o que tinha acontecido, teu irmão voltou, teu pai mandou matar um novilho, tá a maior festa, que alegria, ele não se alegrou. Muito ao contrário, a Bíblia fala que ele se indignou, ele achou aquilo um absurdo e ele não queria entrar na festa, nem na casa onde o pai e o outro irmão estavam, para celebrar o retorno daquele irmão. E quando o pai sabe que ele está lá fora, ele vai lá, o pai foi até lá falar com ele e ele falou assim para o pai: há tantos anos que eu te sirvo e jamais eu transgredi uma ordem tua. O Senhor nunca me deu um cabrito sequer para eu comemorar, para eu me alegrar com os meus amigos. Ou seja, ele acusou o pai de ser injusto, porque ele estava há tanto tempo servindo o pai. E entenda que quem fala isso a respeito de si mesmo é o filho. O Senhor Jesus não está afirmando que ele nunca errou, que ele serviu sem jamais transgredir uma lei. O Senhor Jesus está dizendo que ele fala sim a respeito dele mesmo, o que muito provavelmente não é verdade, porque a Bíblia fala que todos nós pecamos e destituídos estamos da graça de Deus. Então, o que essa pessoa tem? Também tem uma má interpretação da sua autoimagem. Assim como o filho mais novo tinha uma má interpretação, esse filho mais velho também tem. Ele se considera bom demais. Ele se considera merecedor. Ele entende que ele está fazendo por merecer e que o pai foi injusto porque nunca deu nada para ele. Ele não estava vendo o verdadeiro erro que estava acontecendo ali. Ele tinha um problema de relacionamento, ele não tinha intimidade com o pai dele. Até que o pai dele responde assim: meu filho, tu sempre estás comigo. Ou seja, Deus, né, o Deus Pai está dizendo assim: se você está sempre comigo, eu também estou sempre com você. Tudo que é meu é teu, você não precisa me pedir. Você pode usar. Era só você ter falado comigo. Você poderia ter usado o que é meu, porque também é teu, você é meu filho. Você não está entendendo a posição que você ocupa aqui dentro. Você está entendendo que você é um fazedor de coisas, como aquele cristão que é fazedor de coisas dentro da igreja, está envolvido com todos os ministérios, vai em todos os cultos, vai em todas as reuniões de oração, vai na célula, e por essa razão ele se considera merecedor. Eu não estou dizendo que realizar essas obras é errado. Eu estou dizendo, à luz da palavra, que realizar essas obras, entendendo que elas te tornam merecedor de algo, é errado. Porque o nosso Deus, ele não nos abençoa porque fazemos ou porque operamos algo, mas ele nos ama, nos recebe e está conosco porque somos filhos. O dia que você aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, juntamente com o Senhor Jesus, o Deus Pai entregou para nós toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais.
E esse filho mais velho não entendia dessa maneira. E ele passa a acusar o irmão. Eu não estou dizendo que ele inventou mentiras a respeito do irmão. O irmão gastou tudo mesmo. O irmão perdeu tudo mesmo. Até de forma ingênua, achando que tinha amigos lá fora que eram interesseiros. Na verdade, ele estava colhendo o que ele havia plantado. Esse moço jovem, ele tinha sido interesseiro. Ele estava interessado apenas na bênção do pai e não no pai. E ele colheu exatamente isso lá fora. Ele colheu desinteresse na pessoa dele e interesse nos bens dele. Assim que os bens acabaram, os amigos desapareceram. E ele começou a cair em si, conforme a Bíblia fala, caindo em si, ou seja, houve um sopro de lucidez na mente desse moço de forma que ele veio se arrepender. É igualzinho quando alguém sai da igreja, quando alguém pisa na bola conosco, quando alguém se demonstra injusto, ingrato, até mesmo traidor para conosco, e nós, como cristãos, não aceitamos mais aquela pessoa. Como o irmão mais velho, ele fala para o pai, esse teu filho, ou seja, não é mais meu irmão. Esse cara não é mais meu irmão. Esse cara não é irmão aqui na igreja. Esse cara, ele não faz mais parte do nosso meio. Porque uma pessoa que fez o que ele fez o quê? O pai se pendurou no pescoço dele. Como muitas vezes também já se pendurou no nosso pescoço, nos recebendo de volta, nos entregando perdão ao leve sintoma de arrependimento da nossa parte, o nosso Deus nos perdoou. E agora nós estamos nos considerando bons demais para acusar alguém, para falar do erro do outro. Quem faz isso é o diabo. O diabo é o nosso acusador. O nosso Deus, ele ensina dentro desse local no reino de Deus que se chama igreja. A igreja não é o reino de Deus. Dentro do reino de Deus tem muita coisa. Mas é uma ferramenta, é uma pessoa também, porque é a noiva, né? Dentro do reino de Deus. E na igreja, se não houver perdão dentro da igreja, queridos, não haverá mais em lugar nenhum. Se não houver perdão dentro da tua casa, se o teu irmão não consegue encontrar perdão dentro da tua casa, se o teu parente não consegue encontrar perdão dentro da tua casa, você que é cristão, se o irmão da igreja não consegue encontrar perdão dentro da igreja, eu gostaria que você me ajudasse a encontrar uma resposta para essa pergunta. Onde é que ele vai encontrar perdão? Se só dentro do reino de Deus é que há perdão, no império das trevas não há perdão. O imperador das trevas não conjuga esse verbo perdoar. Quem pratica perdão, quem ensina perdão, quem aconselha perdão, quem realiza perdão é o nosso Deus, que é o rei do reino da luz. Então, o nosso Deus, ele está nos incentivando a perdoar, porque ele perdoou. E dentro do reino, nós devemos praticar, devemos exercitar essa prática. Nós não fomos levantados, nós não fomos constituídos como juízes dos nossos irmãos. O que esse moço jovem fez para o pai foi muito dolorido. Foi um desprezo muito grande à vida do pai. Entretanto, quando ele retornou arrependido, o pai o recebeu. E nós não somos melhores do que Deus para não seguir o conselho dele. O nosso Deus, ele diz que o momento do arrependimento é um momento de alegria. E ele também nos ensina que momentos de alegria devem ser celebrados. Ele celebrou a vida, ele celebrou a ressurreição, ele celebrou o encontro do pecador que era da família. Não era uma pessoa perdida lá no mundo que nunca ouviu falar de Jesus, trazendo, né, para um paralelo para dentro da igreja. Era uma pessoa que estava dentro do reino, morava na casa, morava na família. E essa pessoa errou.
está falando de erro dentro da igreja. Ele está falando da nossa responsabilidade de também exercitarmos o perdão. Em nenhum momento esse texto fala que isso é fácil. Porém, é um dos ensinos contidos nessa parábola do Senhor Jesus. Receba esse ensino em nome de Jesus.